Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, líder de audiência. Meus dois convidados de hoje, no primeiro bloco, Luiz Debes, e no segundo bloco, Hamilton de Souza. Luiz Debes, experiência no mercado financeiro no início da sua carreira, até 1996, quando ingressou no Grupo Familiar, assumindo em 1999 a diretoria-geral da Essex. Debes, obrigado, por participar do Canto a Canto. Obrigado você, Canto, pelo convite, é um prazer estar aqui. Debes, vamos começar lá. Quando a gente sempre fala no começo da carreira, você lembra da primeira obra de armazém ou logístico, que você falou assim, peraí, esse negócio me encanta? Lembro sim, Canto. A gente é um ativo que a gente mantém dentro do grupo até hoje. É um condomínio industrial desenvolvido em Pinhais, na Avenida Maringá, que ainda era extremamente distante do centro e em termos de logística era bem distante, não era estratégico, mas foi o primeiro ativo que a gente desenvolveu numa região onde ainda não tinha condomínios logísticos. Na verdade, o Paraná ainda não tinha praticamente condomínios logísticos e a gente desenvolveu já num formato de condomínio. Obviamente que os padrões construtivos, pé direito, capacidade de piso são outros, né? Na época a gente não tinha tanta demanda ainda de padrão construtivo, mas é um imóvel que até hoje é muito bonito e parece novo porque isso foi algo que a gente desde o início pensou, né? É imóvel para manter em carteira, eu quero talvez gastar um pouquinho mais na hora de construir, mas ter uma manutenção menor, ter uma longevidade maior do ativo, né? Para os nossos ouvintes, estou conversando com o Luiz Debes. O Debes, ele é uma autoridade em armazéns logísticos aqui na região. Então, eu queria dar essa introdução para a gente poder falar bastante sobre esse setor hoje em dia que é pujante. Quer dizer, se ele vai bem, a economia vai bem. Se tem barracões, armazéns para alocar, porque a economia vai mal. Pelo que estou sabendo, a gente vai ter bastantes insights do Debes nessa entrevista. Agora, queria que você falasse um pouquinho da empresa, da Essex, né? Claro. Que, lá atrás, os propósitos dela, claro. Como vocês fizeram. Bom, a Essex é uma empresa de 40 anos, ela é familiar, eu sou a segunda geração, é uma empresa que nasceu como participações, então a gente mantém participações em outras atividades, em outras empresas, e temos a área de empreendimentos dentro dela, que sempre foi algo que nós gostamos muito de desenvolver, mas nunca foi o principal foco nosso, fazer empreendimentos, principalmente os residenciais para venda. Hoje a gente desenvolve um pouco desses empreendimentos com muito carinho, mas não é o nosso principal negócio. O principal negócio desde dos anos 90, do início dos anos 90, é a logística. Então nós fomos operadores logísticos durante 17 anos, com operações de Porto Seco aqui no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul, e com isso a gente aprendeu um pouquinho da operação, entendemos um pouco as necessidades do operador logístico em termos do imóvel, né? Em 2010, quando nós saímos dessa atividade com a venda da empresa, a gente acabou se dedicando muito mais fortemente ao desenvolvimento de imóveis logísticos de uma forma eficiente, que nem eu te falei agora há pouco, de uma forma que tenha baixa manutenção, baixo custo de manutenção, que o ativo tenha uma longevidade maior. Então, desde o início a gente desenvolve com os parâmetros construtivos que são mais utilizados pelo mercado. Então, repetindo um pouco, né, o pé direito. O operador logístico mais evoluído, mais eficiente, ele faz a análise do imóvel que ele vai utilizar pelo volume, não pela área, né? Então ele precisa do pé direito livre, precisa do plano, do piso mais plano possível para que a empilhadeira consiga alcançar lá o 7º, 8º nível de porta-pallet, para que ele consiga otimizar a quantidade de carga que ele coloca dentro desse armazém. Então a gente desenvolve há algum tempo já os imóveis com esses parâmetros para conseguir atender os mais avançados operadores logísticos, entregando um volume e uma qualidade do imóvel cada vez mais atualizado. Mas você sabe, Debes, no começo da minha carreira, eu estou aí há 48 anos no mercado imobiliário, e lá no início eu tive um grande mentor, hoje em dia usa a palavra, que foi o
Dr. Miguel Bufar, que você logicamente deve saber da história dele, né? E naquela época ele tinha aquele armazém da Nestlé, onde é o polo hoje, ficou para as filhas, né? E eu conversava bastante com ele. E quando ele começou a fazer imóveis sob medida, né, que são os famosos BTS, daí tinha o couro duro, piso em couro duro, que tinha que ter mais, né, impacto. Antigamente o pé direito era, né, pequeno, começou o pé direito alto. Então, a mudança, né, em termos de, acho que não só logística, também em termos de equipamentos hoje em dia para você fazer um barracão, né? Tem a mudança de equipamento, claro, que te possibilita ter pé direito mais alto, mas tem também uma série de restrições, né, Canto, que a gente tem que se atentar. Existe a dificuldade operacional, quer dizer, existem galpões mais altos, mas gera uma dificuldade operacional, né? O operador da empilhadeira tem que enxergar lá em cima para pegar ou descarregar um pallet. Então existe a automação, e esses processos de automação dos imóveis logísticos também é um fenômeno que aqui no Brasil ainda estamos com poucos exemplos e com alguns bons exemplos, mas poucos, mas eu não tenho dúvida que isso vai crescer. E existe também as restrições em relação à legislação. Então, hoje a legislação, por exemplo, principalmente de combate a incêndio, né? Quanto maior a altura, fica mais difícil você combater um foco de incêndio, né? Interessante então, isso, né? Essas legislações... Mas o pé direito, na média, hoje, de um lojista, é em quanto hoje? É em 12 metros. 12 livre, né? Livre. E daí com inclinação de telhado, etc., você acaba tendo um pé direito no centro do galpão um pouco mais alto, e essa limitação do pé direito máximo é que é decorrente da legislação de combate a incêndio, né? Agora, pela tua experiência, hoje você fazer o BTS, para quem está nos ouvindo, fazer um imóvel, fazer uma alocação sob medida. Você, logicamente, pelo teu círculo, né, de conhecimento, prefere muito mais já fazer um empreendimento já definido para alocação, né, para o inquilino. Hein? Você tem riscos menores, né? Você já tem uma garantia de ocupação do imóvel, e não tenho dúvida que no início daquele processo de locação é muito mais interessante. Por outro lado, se você faz um imóvel muito específico para aquele usuário... Engessa muito depois para o futuro se ele sair. Né? Exatamente. Você nunca pode... ou, pelo menos, você tem que pensar muito bem na hora de fazer algo muito específico, pensar na reocupação, né? Se você tiver um cliente com prazo muito longo de contrato, um cliente com cadastro impecável, sem ou com pouquíssimo risco de saída, faz sentido você fazer o mais adaptado possível. Mas a gente procura fazer o imóvel um pouco mais padronizado, dentro dos padrões de mercado. Mesmo que seja um BTS, eu procuro não ser tão profundo, tão específico, né, nas demandas do cliente, para que, no caso da ocupação, tenha um imóvel perene, né, um imóvel que possa ser utilizado por outros clientes. Esse setor é um setor hoje restrito, né, como um setor residencial, de incorporação, mas falando para os nossos ouvintes aqui do Paraná, a Essex hoje, se quiser fazer em Londrina, se quiser fazer em qualquer cidade do Paraná, ou mesmo fora daqui, vocês atuam no modelo BTS, comprando a área e locando? Atuamos sim, Canto. A gente tem interesse de projetos fora de Curitiba, eu tenho prospectado diversas áreas fora de Curitiba, mas estamos no meio de um desafio, né, Canto? Comentávamos há pouco aqui que temos uma taxa de juros que até com possibilidade de continuar subindo, e a gente tem uma característica de mercado que, para remunerar o capital do investidor, ou nosso mesmo no caso, é um pouco mais desafiador. O custo de construção também subiu bastante. Hoje eu gasto... A mão de obra está... bem difícil, mesmo sendo a grande parte dos meus contratos feitos pré-fabricados, né, fabricados dentro da indústria, eu ainda emprego muita gente dentro da obra, né, ainda tem uma necessidade de mão de obra relevante. Então, esse conjunto de coisas dificulta um pouquinho os projetos. Daí eu dependo muito do preço do terreno, né. Tá, mas aqui um spoilerzinho que tem vários corretores e vários proprietários de áreas aí que nos ouvem. Hoje você tem
algum pedido específico que está com dificuldade? Quem sabe, nós estamos aí com 10, 12 mil pessoas ouvindo, né? Excelente, que bom, fica aí. Que pode ligar para a ISEX, pode entrar lá e... Com certeza, com certeza. Sim, a gente tem demandas na região de Campo Largo, a gente tem bastante demanda. Nós temos alguns projetos, estou com um projeto em andamento, em construção nesse momento no contorno sul de Curitiba ali, que é a fase 2 de um condomínio industrial que nós temos. E para o interior do Paraná, a gente tem muito interesse na região de Londrina, já há bastante tempo a gente procura áreas lá com potencial de construção. E essa área, qual a metragem? Já o pessoal não vinha aqui com 2 mil metros quadrados, com 3. Então já dá A gente procura áreas acima de 20 mil metros quadrados, mas de preferência acima de 50 mil, que eu consiga colocar. Porque existe uma métrica, né, Canto, que a maioria dos terrenos em áreas logísticas e industriais das cidades permite você construir até 50% da área terreno. 2 por 1. Por outro lado, para você ter um imóvel eficiente e logístico, você tem que ter um pátio de manobra bom, você tem que ter uma área de docas boas para que o operador... A rua também não seja estreita. Não pode ser. Então não adianta, eu não consigo construir 50%. Difícil um terreno, tem que ser muito perfeito o terreno para eu conseguir fazer 50% da área. Normalmente a gente faz 40% da área construída. Então um imóvel lá de 50 mil metros, eu construo um galpão de 20 mil, já são áreas que começam a nos interessar. Imóveis menores do que isso tem que ser muito estratégico, uma localização muito estratégica, também nos interessa. Tá, mas uma outra pergunta, se o proprietário tiver área e quiser fazer com você a negociação, você... Já fizemos faz nesse caso, tipo de... fizemos já um empreendimento nesse formato, onde o proprietário do terreno é o ocupante. Então ele nos procurou para que a gente desenvolvesse o imóvel. Ele não queria fazer um investimento, não estava no momento da empresa dele de fazer um investimento. Nós fizemos o investimento e locamos, entre aspas, em conjunto, né, nós e o proprietário do terreno, que no caso ele mesmo ocupa o imóvel. Funciona, nos interessa sim, conhecer oportunidades. O que acontece é o seguinte, né, Canto, tem... o dizer que as 3 coisas mais importantes do mercado imobiliário é a localização, né? Então, na logística é muito mais complexo isso, porque eu quero e tenho que ter uma localização estratégica, mas tem o limite de preço do terreno que é muito sensível, né? Então, olha, falar em termos de legislação, aqui em Curitiba e região metropolitana, existe uma facilidade maior... assim, das prefeituras, ou é praticamente padronizado, você pode... Canto, assim, a legislação, falando em Curitiba especificamente, a legislação é muito clara. Então, a cidade de Curitiba, por mais que tenha uma fama, né, de ser difícil aprovar projeto aqui, a gente acredita que, por ser clara a legislação, os parâmetros tão bem estabelecidos, a gente fazendo um projeto dentro desses parâmetros, a gente não tem grandes dificuldades para fazer aprovação. Obviamente que o terreno não pode ter restrição ambiental, não pode ter um histórico ambiental negativo, que isso tudo, a prefeitura é muito séria na hora de lidar com isso, né? Na região metropolitana, existem algumas cidades que têm muito interesse do desenvolvimento da área industrial. E essas cidades facilitam um pouco mais e procuram... Pede para que você vá lá. Pede que você vá lá, né? Então... funciona muito bem nessas cidades. E, por outro lado, existem outras cidades que não têm tanto esse viés, né, esse interesse, e daí você entra num processo de aprovação um pouco mais... eu não vou dizer difícil, mas um pouco mais burocrático, e daí... Por outro lado, é uma barreira de entrada também, né, Canto? Não é qualquer aventureiro que chega e consegue fazer os... Agora, vamos para outro assunto, mas só terminando. Hoje, a cidade de Curitiba, pelo que eu conheço, primeiro que essa parte de logística, aquilo que você falou, é mais difícil, né? As áreas têm mais dificuldades. Então, logicamente, você vai para... Né? Eu estava falando aqui do Bufara. Antigamente, é o depósito do Hermes Macedo, para quem não conhece, a loja Hermes Macedo aqui, que foi líder, era uma Casa Bahia do futuro, era ali no polo, né? Tinha um depósito de pneus, né, dentro da cidade. Então, hoje em dia, isso é impossível, né? Porque a própria legislação não permite. Então, acaba indo para as redondezas, né? Mas Curitiba tem, né, um projeto lá dos anos 70, no início dos anos 70, da cidade industrial de Curitiba, que desenvolveu lá, tem uma região, ainda tem algumas áreas disponíveis, tem uma região com muito foco nisso, né? E
principalmente a necessidade da logística não é de estar no meio da cidade, no centro da cidade, mas sim de ter uma facilidade de acesso ao polo consumidor, ou seja, veículos leves entrarem na cidade para fazer as entregas, né? Mas muito mais importante o acesso às estradas, né? E Curitiba tem um contorno que facilita muito isso. Então, a região da cidade industrial é uma região com um investimento muito grande na área logística. Curitiba tem o segundo maior estoque de galpões logísticos do estado do Paraná. O primeiro estoque é São José dos Pinhais, que tem um volume de área muito grande. Mas exatamente por isso, as duas têm uma proximidade ao polo consumidor e têm facilidade de acesso às estradas, né? É o que o mercado logístico procura. O que eu falo para os nossos ouvintes é o seguinte: nós estamos aqui com uma autoridade, né, em logística. Tenho certeza absoluta que vocês podem ligar lá para a Essex, o Luiz, e pedir informações. E talvez, né, hoje em dia tem muita gente, às vezes o óbvio não é evidente, né, Luiz? Quer dizer, as pessoas procurarem, que é a função aqui do canto a canto, né? Fazer com que as pessoas procurem os profissionais pelos atalhos, né? É isso que é importante, né? Então, o Luiz Debs está falando aqui da empresa dele, que é uma empresa redonda, é uma empresa que hoje em dia ele tem bastante conhecimento. Agora, quando a gente fala, eu queria só a questão dos ativos de vocês. Vocês só locam ou vocês também vendem os ativos? Não, a gente só loca, Canto. Na área industrial, nosso foco é desenvolvimento de carteira de locação. Sim. Então a gente desenvolve para locação. Em alguns casos a gente tem parceiros, né, sócios dentro dos empreendimentos. Outros casos a gente desenvolve, constrói e aluga sozinhos. Mas o nosso foco é basicamente na locação. Agora, fala um pouquinho ali do Ecopark ali, que eu acho que é um projeto icônico aqui para a região. Que logicamente na época você foi estudar muito bem esse projeto. Fala para os nossos ouvintes. O Ecopark é como falar de um filho, né? Exatamente. Então, eu tenho muito orgulho de falar desse projeto. O Ecopark é um projeto que nasceu há 20 anos na cidade industrial de Curitiba, com a compra de um terreno muito grande que nós adquirimos até um pouco antes disso. Demoramos bastante tempo para fazer as autorizações para a construção do projeto e, no fim, isso não foi ruim, sabe, Canto? Porque pelo projeto ser muito grande, amadureceu um pouco mais o mercado e a gente amadureceu o projeto também. Nesse meio tempo, como eu lhe comentei anteriormente, a gente fez a venda de uma empresa de operação logística nossa. Eu, na época da venda, fui conhecer o mercado, então fui para a China estudar e entender quem eram os grandes operadores no mundo desse tipo de mercado e entender um pouquinho quais eram os padrões construtivos e os tipos de construção que eram possíveis ser feitos. E a gente trouxe bastante dessa tecnologia para o Ecopark, sempre pensando naquelas duas premissas, quer dizer, a melhor eficiência operacional para o meu locatário, que eu consigo reverter isso em valor de locação, e o menor custo de manutenção e a menor eficiência de manutenção. Eu não posso ter um ativo com 20 anos de idade, perdão a expressão, cair nos pedaços. Eu tenho que ter um ativo que a pessoa olhe e fique impressionada e continue impressionada com 10, 15, 20 anos de idade. Né? Só um parênteses, esses ativos que você loca, a manutenção é por sua conta, geralmente? A gente tem empresas contratadas por nós que fazem a gestão de facilities daqueles condomínios, né? Ou lá o locatário liga e acaba. O locatário, na verdade, é um condômino, né? Desse empreendimento. Dentro da taxa de condomínio dele tem todas as manutenções que são de responsabilidade dos locatários, por lei, né? E essas manutenções são feitas e comandadas através de uma empresa terceirizada de gestão de facilities, que presta conta para o condomínio, mas presta conta para mim também. Eu quero que no final do dia o imóvel esteja impecável. Mas os outros que fora do condomínio, vocês também têm... A gente faz a gestão sempre terceirizada, sempre com parceiros. Eu me lembro que na época, falar que os barracões dele, quem fazia manutenção era ele, porque tinha receio. Depois o pessoal ia deteriorando, claro, e chegava lá, estava totalmente destruído. Né? E tem casos, Canto, inclusive na nossa carteira de imóveis que ao longo do tempo deterioraram a ponto de não valer a pena recuperar, né? Isso é muito ruim, porque se a gente conseguir evitar e conseguir manter em dia esses imóveis, é melhor para todo mundo, né?
Mas então hoje sim a gente cuida da manutenção de todos os imóveis. O Ecopark é mais fácil porque é um condomínio, como você falou, né? Sim, então, sim. Como se fosse um empreendimento comercial, residencial. Né? Exatamente. Que tem que acabar matando. Mas mesmo assim tem algumas manutenções que são de responsabilidade do proprietário, né? Sim. E essas manutenções a gente tem dentro de cada empresa nossa uma análise de caixa que a gente faz e um percentualzinho lá da alocação a gente deixa guardado num fundo. E agora tem a outra fase, vocês estão prevendo? Estamos construindo. Em outubro a gente iniciou a obra de mais 40 mil metros lá no Ecopark, 38 mil metros no Ecopark, que hoje o mercado está com uma pouquíssima oferta, né, de imóveis de qualidade. Então a gente está desenvolvendo, daqui a um ano entrego mais 38 mil metros lá para o mercado. Existe ainda a possibilidade de locação. Para quem está nos ouvindo ainda tem. Sim. Esse é dentro daquelas premissas que você falou, informações para direito de 12 metros, enfim. A gente faz, a nossa obra, inclusive, é certificada LEED, né? Então a gente faz com eficiência energética, a gente faz com eficiência operacional, com qualidade de vida para o colaborador que trabalha dentro desses galpões. O nosso projeto sempre é pensado de uma forma a ser o mais eficiente possível para o operador logístico, para que não haja dúvida quanto à qualidade. Pode haver dúvida quanto ao meu preço de locação, quanto à localização. Às vezes a pessoa quer em outra, ou a empresa precisa em outra localização, mas nunca haverá dúvida em relação à qualidade do imóvel. Né? Você já adiantou um pouquinho, mas ia falar justamente sobre isso, né? Sobre a questão da energia solar nos barracões e também o selo, né? Que vocês têm, o LEED Gold. Então conta um pouquinho, isso é muito importante, né? É importante na hora da operação, né, Canto? Porque você, por exemplo, nós não temos, hoje mesmo para fazer cargas sensíveis ao calor, não cargas refrigeradas, mas cargas sensíveis ao calor, a gente não tem necessidade de nenhum investimento adicional dentro do imóvel, porque a gente já faz a cobertura com proteção térmica, a circulação de ar, de acordo com uma norma lá que prevê 6 circulações de ar por hora, uma série de fatores que a gente faz dentro do galpão, que você entra, mesmo num dia de 35 graus lá fora, que são dias raros em Curitiba, você entra no galpão, você tem uma qualidade térmica super interessante dentro do galpão. Isso é legal para a carga, né, que você mantém a carga sempre bem mantida, mas também é legal para as pessoas que trabalham lá dentro, né? E isso faz parte da certificação ambiental que a gente tem. Enquanto a questão de geração de energia, né, das usinas fotovoltaicas, a gente faz a previsão em todas as coberturas nossas para instalação por parte dos nossos clientes para a instalação das usinas para uso deles, né? A gente já fez muitas análises da instalação para o condomínio, mas a conta de luz do condomínio é muito baixa, então acaba não valendo a pena. Mas para os nossos clientes fazerem a instalação das usinas, está tudo preparado, inclusive as nossas transformadores, né, as nossas semi-enterradas, nossas cabines têm preparação de entrada da energia. Agora, Debs, é muito importante a questão, tudo isso, logicamente, é uma empresa, eu sempre toco aqui uma tecla, que é a questão da gestão de pessoas. E você contando, logicamente, tem que ter uma equipe por trás, né? Você tem dentro da tua empresa que desenvolve esses projetos todos, de arquitetura interna, é contratado. Então, conta um pouquinho dessa, hoje em dia, que é o calcanhar aí de todos os empreendedores, né? Claro. Tem as ideias, mas não tem muitas vezes a equipe, né? Claro. A gente tem assim, a minha, como eu te disse, nós somos segunda geração, trabalham diretamente na empresa. Eu e minha irmã, que é arquiteta, minha irmã cuida da gestão dos projetos arquitetônicos, sempre com arquitetos terceirizados, porque a gente percebe que, às vezes, em alguma região é melhor ter um arquiteto com um pouco mais de conhecimento regional, em outras é melhor você aplicar um arquiteto... Facilita, às vezes, até tem um contato com a prefeitura e tudo mais. O conhecimento é muito importante em algumas regiões. Em outros, a gente traz arquitetos mais renomados tecnicamente, em projetos maiores. Então, eu... Na verdade, tenho essa facilidade, né? A gestão dos projetos e a visão arquitetônica do desenvolvimento é feito por uma sócia e que está nativa dentro da operação. Mas é um desafio, né, Canto? Porque a gente tem no custo de construção o nosso grande diferencial ou o nosso grande desafio. Porque a engenharia que você parece muito simples, né? Uma vez eu ouvia até um sócio meu na época falar, não, barracão é só cobertura e piso e está tudo resolvido, é fácil.
putz, não é bem assim, né? Quando você vai conhecer uma obra como o Ecopark, inclusive eu convido aqui quem é do mercado para conhecer, eu adoro mostrar esse projeto, mas quando você vai no Ecopark, você vê que não é só piso e cobertura, né? Tem um monte de detalhe que faz diferença, tanto no custo de construção quanto na operação final do empreendimento. Todo mundo faria, né? Também. Mas então, sim, ter uma equipe com experiência nessa área faz muita diferença. A gente tem, modéstia à parte, uma equipe excelente que trabalha nesses projetos, e que me dão um pouquinho de tranquilidade também de ter mais projetos, né? De buscar e confiar na precisão tecnológica e técnica desse pessoal. Bom, então quase finalizamos, mas tem um dado aí final. Esse mercado de pandemias, esse mercado também que foi de mercado pago, mercado livre, sim, isso aí ajudou muito, né? Na demanda de barracões e armazéns, né? Mudou um pouquinho, e eu acho que a tendência... Estava conversando com um amigo essa semana a respeito disso, eu acho que a tendência é cada vez mais mudar nesse sentido, Canto. Eu vi uma pesquisa que eu até não acredito que em 10 anos vai acabar o shopping center nos Estados Unidos. Eu não acredito nisso. Eu acho que o shopping center como centro de entretenimento não vai acabar nunca. É claro, vai ter alguns centros de compras que vão deixar de existir, que são aqueles focados só na lojinha e tal, não vai virar só conveniência. Mas o shopping center como entretenimento vai continuar, na minha opinião, existindo sim, sempre. Mas o que eu acho que vai mudar é a entrega das mercadorias. Muitas vezes você vai no shopping center para provar um tênis, dando um exemplo, mas você vai receber o tênis em casa daqui a 4 horas ou daqui a um dia, e isso pede que a logística mude. Então, o que você citou de Mercado Livre é exatamente isso. Você tem que estar próximo do consumidor, muitas vezes com áreas menores, só que mais distribuídas, né? E isso, é claro, muda muito esse mercado logístico, muda a realidade do mercado logístico, né? E para nós é fascinante, porque você ter a pulverização da logística no país melhora, na minha opinião, o comércio, melhora o fluxo de caixa para os investidores, para os lojistas também, que é um problemão. Ele não vai precisar ter toda a mercadoria dentro da loja dele, porque ele consegue entregar rápido. Melhora a experiência do consumidor, porque ele vai ter uma facilidade, não vai ter tanta aquela dificuldade de, não tem o meu tamanho na loja. Não, calma aí, tem no depósito, daqui a um dia está na tua casa. Para poder, né? É uma mudança de paradigma, né, Canto? Acaba falando. Agora, estamos terminando o nosso programa. Eu só quero fazer um convite para os nossos ouvintes que saiam, né? Vão para os bairros da cidade, vão para as cidades vizinhas, vão passear e ver a pujança que tem o mercado e principalmente a visão que tem esse empresário, o Debs, investir na economia. Isso é muito importante, porque lá não tem placa de aluga lá nessa região, tá? É difícil placa de aluga. Hoje tem placa de aluga mais no centro da cidade, que realmente é uma briga que a gente faz com a prefeitura aqui, para que realmente faça com que esse centro volte, né? Que era antigamente, mas hoje na região metropolitana não tem placa, não tem nada, e hoje em dia é muito pulsante nessa região. E também aqui eu faço um convite em nome do Luiz. Quem quiser entrar em contato com ele, com certeza absoluta, ele vai ser bem receptivo para conversar, e quem sabe vocês sejam futuros sócios dele. E Luiz, não sei se eu esqueci alguma coisa desse mercado logístico que você pode acrescentar. Não, é um prazer falar disso, Canto. Eu acho que tem muito mais informação, sem dúvida. A gente falou basicamente só do mercado existente, do mercado de Curitiba, não falamos muito de futuro, tem muita coisa para falar. Mas em breve estamos de volta, falamos mais um pouquinho, é um prazer. Futuro já falou que esse mercado, né, não para, né? Então daqui a pouco você vem aqui. Sem dúvida, obrigado. Então, obrigado aí pela entrevista. Vamos para um rápido intervalo. Esse foi meu amigo Luiz Debs e voltamos já. Espera aí. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebendo nesse bloco Hamilton de Souza, corretor de imóveis e perito avaliador, nascido na cidade de Astorga, Paraná, formado em Ciências Sociais pela PUC, Paraná, pós-graduado em Administração de Empresas com especialização em Negócios Imobiliários pela FAI, sócio da Invebras Imóveis desde 1991. Exerceu a diretoria da CVI, Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, desde 2020. E atualmente é o presidente da CVI, onde
sob o seu guarda-chuva tem 45 imobiliárias da região de Curitiba e região. Hamilton, obrigado por participar do Canto a Canto. Canto, eu que agradeço primeiramente o convite aí, tá? Em nome da CVI, estamos felizes de participar aqui do seu programa, que hoje é um sucesso no estado do Paraná. E em seguida agora, parabenizá-lo pela reeleição da Confraria Imobiliária. Obrigado. Tá? Que você é muito bem visto aí no mercado e tem um grande peso no nosso mercado imobiliário. Aqui para nós é relevante estar aqui a CVI, que no decorrer da entrevista eu vou explicar para os nossos ouvintes o porquê. Mas antes de começar, eu estava lendo o teu currículo e me chamou a atenção que você é de Astorga. E Astorga, eu não sabia, a gente se conhece há muito tempo, logicamente que os amigos às vezes não sabem de onde nasceu, né? Exato. Às vezes num bate-papo de cerveja ou né, própria confraria. Por que eu estou falando isso? Porque meu tio, ele é de Astorga. Meu tio era o Rui Rocha Lourdes, de Cartório, na região. Então eu me lembrei bem da cidade de Astorga. Um calor fenomenal, né? Fenomenal. Bem que eu nasci lá e saí pequeno, né? Depois os familiares, ficou alguns lá, depois nós fomos para Umuarama. Sim. Em seguida a minha família mudou para Porto Camargo, que é um balneário hoje muito famoso, assim como o balneário de Porto Rico. Sim. Tá? E inclusive eu tenho um dos meus irmãos ainda, foi cartorário lá por muitos anos, se aposentou, hoje continua morando lá no balneário de Porto Camargo. Porto Camargo fica ali do lado, qual a cidade mais próxima grande ali? Você está ali Porto Rico, Porto Camargo, depois Porto Rico. Sei. Então, você está na beira do Rio Paraná e o Porto Camargo, o balneário de Porto Camargo, ele está justamente aonde desemboca o Rio Ivaí no Rio Paraná. As casas hoje lá são maravilhosas, barcos, virou um desejo na região. Virou um desejo. E, inclusive, agora vai sair o primeiro prédio lá no balneário de Porto Camargo, na faixa de 20 andares. Pô, que espetáculo, né? É. Eu tenho lá, inclusive, em Porto Rico, um conhecido que é do Taiá. Ele está fazendo um hotel lá, né? Sim. Então, é um negócio faraônico, maravilhoso, né? Que está construindo lá. Bem, além de ser corretor de imóvel, perito, avaliador, fala para os nossos ouvintes da importância, né, desse profissional no mercado. Veja bem, a gente já trabalha no mercado imobiliário desde 1986. E eu sempre fui aquele profissional assim que sempre procurei participar os conhecimentos para os demais corretores. Eu sempre brinco que hoje nós temos... tem que trocar a experiência. E eu brinco com muitos corretores. Tem muitos corretores de imóveis em Curitiba hoje que é corretor, mas não sabe quantos bairros a cidade tem. Sim. Muitos corretores de imóveis que estão começando, eles ficam só pensando naquele momento de realizar a venda. Sim. Então, a questão da angariação, de uma boa angariação, de um bom anúncio, atender bem o cliente, após a venda, ter um bom feedback. Fidelizar o cliente. Tá? E isso daí, o mercado é carente de profissionais com essas características. Eu acredito. Agora, quando a gente chamou aqui você como presidente da Câmara, da CVI, que o assunto é muito importante. Para mim, talvez seja um dos assuntos mais importantes assim, da indústria, do mercado imobiliário, que é a avaliação, né? Então, você se tornou perito avaliador por necessidade lá de você via que realmente o mercado é bem de um imóvel, de uma imobiliária para outra, existe uma grande diferença, né, nessa questão da avaliação. Isso, na minha opinião, para mim irrita muito, né? Eu digo que qualquer profissional hoje no mercado imobiliário, quando faz uma avaliação, você não pode ter uma oscilação percentual muito grande. Hoje, por exemplo, o meu sócio, que coincidente... É eleição, né? Nós estamos na época da eleição, igual a eleição. Né? Exatamente. Eu digo que, por exemplo, o meu sócio, coincidentemente, é meu irmão, o Adilson. Toda e qualquer avaliação que nós fazemos, não existe uma oscilação mais do que 5%. Sim.
tá? Mas, isso que você falou anteriormente aí, você tem oscilações de 10%, 20% de um corretor para outro. É muito grande isso daí. E o cliente não sente segurança. Não. Tá? Então, nós estávamos falando aí esses tempos aí com outros amigos que você tem, por exemplo, um prédio lá que tem vários apartamentos à venda. Não pode ter oscilação. Tudo bem, tem muitas das vezes o cliente ele quer vender o mobiliário dele, mas o mobiliário... Mas para o outro não interessa, o comprador não interessa. O cliente quer comprar 1 metro quadrado. Exatamente. O plus Para ele é a decoração. Para ele é importante. Exato. Mas aqui vale um recado para os nossos ouvintes, principalmente corretores de imóveis. Por favor, a avaliação é muito importante. É uma avaliação bem feita. Se você hoje a maioria dos corretores não são peritos avaliadores. Você faz por amostragem, mas tem que chamar um colega seu para fazer essa avaliação certeira, porque vai ser muito mais... venda é certa e muito mais rápido, né, Hamilton? Muito mais rápido. Isso é verdade. E hoje tem bons cursos aí no nosso mercado imobiliário. Tem muitos profissionais aí que os corretores podem se espelhar. Tá? E nós temos um amigo em comum aí que é o Paulo, né, da empresa Avalion. Tá? Sim. Então, ele é um profissional aí que ele vive dando Dedicado, palestra para o mercado, é dedicado. Ele esteve aqui com a gente sobre a questão da avaliação. Você veja, o tema é importante que a gente está repetindo aqui agora com a Câmara, mas conta para nós, assim, tem certas curiosidades, assim, a Câmara, por exemplo, a menor avaliação que vocês fizeram hoje em dia, em termos de valores, para ver a importância que tem e talvez a maior avaliação. Olha, uma das menores avaliações que eu lembro nesse período que eu estou na Câmara, porque a nossa empresa já é associada há mais de 30 anos. Eu estive na diretoria de avaliações por 2 gestões anteriores, né? E hoje ocupando aí o cargo de presidente, o que eu me recordo foi um conjunto comercial, tá? De um conselho, porque a gente atende muitos conselhos, conselho de fonoaudiologia, de psicologia, aí para frente. Federais, tá? Foi de R$18 mil. Pô, 18 mil reais. R$18 mil. Tá? Então, era minúsculo, num prédio muito antigo. E uma das maiores aí, a gente, se não me falha a memória aí, vai ficar aí na faixa aí de 200 milhões. Ah, tá. E hoje, como é que é feita lá a avaliação? Falando para os nossos ouvintes, como é que é sempre? Porque tem os peritos avaliadores. E fala aqui um pouquinho da diferença que tem você hoje contratar, né, um avaliador, que seria um corretor de imóveis, e a CVI. Conta um pouco. Todos os dois são importantes, né, dentro da nossa cadeia. Tem que ter avaliação. Tá. Mas a CVI eu vejo que muitas vezes, por ser mais antiga e por também ser uma Câmara, talvez tenha um pouquinho mais de relevância, né, não tirando, né, lá... do corretor de imóveis também essa responsabilidade. Primeiro, a Câmara de Valores, tá? Ela foi criada por corretores de imóveis. Ela foi criada no ano de 1963. Isso quer dizer que hoje nós temos 61 anos. E os nossos laudos de avaliações, ele é feito por engenheiros, tá? Arquitetos e corretores de imóveis. Então, você contratou um laudo, a Câmara executou o laudo, o engenheiro fez todo o processo, tá? Nós temos o que nós chamamos internamente balizamento. O engenheiro vai apresentar todo o material, o laudo, para o engenheiro responsável técnico. O engenheiro responsável técnico faz a análise, tá? Em seguida vai para o diretor de avaliações, que é corretor de imóvel, proprietário de imobiliária. Coincidentemente, hoje, o nosso diretor de avaliações é o Lisandro Salve, proprietário é o ex-presidente. Tá? E houve um trocadilho aí que antes do Lisandro, quem estava na diretoria de avaliações era eu. Tá? Então, você tem
esse balizamento que é feito não só pelo engenheiro que executou o laudo, passa pelo responsável técnico, pelo diretor de avaliações. Mas quando existe muita complexidade no laudo, tá, até mesmo o presidente ajuda a fazer o balizamento. Esses todos os funcionários são da Câmara? Da Câmara de Valores. Não é nada terceirizado? Não. Hoje em dia todos são... Quantos funcionários tem hoje a Câmara? Funcionários de carteira, nós temos 5 funcionários e nós temos os engenheiros e os arquitetos que são prestadores de serviço para a Câmara. E vale ressaltar que a Câmara tem uma sede própria aqui em Curitiba. Tem uma sede própria. Uma bela sede que, inclusive, né, é aberta lá ao público, que se quiser fazer, não sei se quiser fazer eventos lá, são bem-vindos os corretores de imóveis, né? Inclusive, está acontecendo lá um evento de avaliações. Sei. Tá? Se algum corretor ou empresas quiserem entrar em contato, entra no nosso site, tem um telefone lá, pode participar. E qual é a importância do profissional entrar? Como é que ele faz para entrar como associado? Os associados na CVI todos são pessoas jurídicas. Sim. Tá? Hoje, para você ser associado, você tem que... obviamente, a gente faz toda uma análise do cadastro... diligência da imobiliária. Diligência da empresa toda e passa pro nosso conselho, tá? Aprovando, ele entra, faz parte do quadro associativo. Entendi. Então E paga uma mensalidade, é coisa mínima também. Okay. A mensalidade é só para questão de custos operacionais. Tá. Eu vejo que é bem importante. Eu sou presidente da Confraria Imobiliária, eu digo que as entidades, né, hoje em dia, sindicatos, enfim, em geral, é muito importante você participar, né? Acho que todos têm que participar, pelo menos, de alguma entidade, né? Para poder. E se você está muito ligado nessa parte de avaliação, e mesmo não querendo ter uma venda mais rápida, entre como associado da CVI, né? Que estou fazendo um convite para que as pessoas entrem e vão visitar. Não, e todos serão bem-vindos, tá? Porque, inclusive, agora nós acabamos de agregar 3 outros associados, tá? Um do município de Colombo, tá? E 2 aqui de Curitiba. Tá. Agora, Milton, é muito importante, vocês fazem avaliações judiciais, né? Como também fazem avaliação. E eu vejo que na avaliação tem um perigo muito grande. Por exemplo, o Canto vai lá, faz uma avaliação, escreve no papel, pega lá o timbre, e essa avaliação acaba aí caindo na mão do juiz. Entendeu? E eu estou sabendo que muitos acabam sendo chamados e falam: peraí, como é que você fez essa avaliação? De que maneira você fez? Isso é uma coisa muito preocupante, né? Eu acho que é um dado que tem que falar para os corretores de imóveis do Paraná, quem está nos ouvindo, ouça o que o Hamilton vai falar. Primeiramente, Canto, é uma informação bem interessante que eu vou falar agora aqui, que a maioria dos nossos clientes estão fora do estado do Paraná. Sim. Tá? Nós temos muito cliente no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul do Brasil. Então, a questão das avaliações... Vamos reverter isso aqui, né? Então, nós precisamos reverter, trazer mais aqui para próximo. Exato. Porque aí os nossos profissionais não precisam viajarem tanto, né? Tá? Mas a questão das avaliações, por exemplo, nós prestamos muitos serviços para advogados, para a OAB propriamente dito, tá? Para os conselhos, tá? Também nós temos aí escritórios contábeis, atualização patrimonial do cliente que o contador tem, a questão também do se vai ter um inventário, tá? Nós também fazemos muito laudo de avaliações para construtoras, clientes, pessoas físicas, para contestação de IPTU, ITCMD, ITBI. Então, esta área, a Câmara, ela faz e tem grande repercussão positiva para os nossos clientes. Nós não temos tido contestações. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: o Canto vai lá, ele é o corretor de imóveis e faz uma avaliação. Daí vai a CVI, vai lá o Paulo, que é perito avaliador, faz uma avaliação. O meu valor é totalmente fora da casinha, entendeu?
Isso que eu quero dizer, que as pessoas fazem uma avaliação e amanhã elas podem ser, né, questionadas, né? Por um juiz, ou às vezes não está sabendo para quem está assinando, qual o motivo que está fazendo essa avaliação, porque tem que ter esse motivo, né? Como dessa avaliação, não é, Milton? Olha, outro ponto positivo da CVI, tá? É uma entidade sem fins lucrativos, porém ela tem fé pública. Sim. Então, quando o juiz pega um laudo de avaliação da Câmara de Valores, tá? Que é eu brinco que é um mini livro, tá? Lá tem 50, 60 páginas. O juiz normalmente ele já fica com a tranquilidade maior em poder dar uma decisão. Sim. Tá? É muito bem fundamentada. Tá? E caso haja necessidade de algum cliente nosso, tá? Que precise, que seja defendido esse laudo de avaliação perante uma audiência, perante o juiz, nós temos os nossos peritos. Mas o que eu queria falar, você pega a avaliação, hoje é a avaliação do juiz, aí do outro lado contrata uma outra pessoa, um corretor credenciado, mas existe uma diferença muito grande, né? É questionado ali na hora, né? O que eu quis dizer para você é o seguinte, que o laudo da CVI, tá, tem uma credibilidade muito grande, é uma credibilidade de 61 anos. Então tem que tomar cuidado. Eu digo para meus amigos corretores de imóveis, por exemplo, eu não faço a avaliação, eu posso falar no telefone para um cliente quanto é que é o metro quadrado, mas se eu tiver que escrever, eu vou falar assim, contrate vai lá para a CVI, que eu já indiquei, né, para a CVI, contrate quem realmente vai poder escrever e amanhã vai poder responder. Porque mesmo com todo o meu conhecimento de 48 anos, eu tenho é um achômetro, na verdade? É um achômetro. Não, da mesma forma como você está falando, eu como corretor de imóvel, sou perito também, tá? Mas eu não gosto de fazer. Eu tenho o meu certificado, tenho tudo, entendo, faço tudo, tá? Mas quando um cliente chega pedindo uma avaliação para o corretor Hamilton, eu indico a Câmara de Valores. Sim. Tá? Que, primeiro, o cliente normalmente, ele não quer valorizar o teu trabalho. Sim. É o primeiro ponto. Tá? Você indicando para a CVI, você está se eximindo daquilo. Logicamente, acaba dentro. Agora, Hamilton, a CVI não é só a avaliação. Hoje em dia tem outros setores que podem ajudar o corretor de imóveis, na verdade as imobiliárias, né? Conta um pouquinho mais aí dos tentáculos da CVI. Olha, primeiro, a CVI, tá? Ela atende algumas prefeituras. Tá? Nós já fizemos e estamos fazendo, tá, a atualização da planta genérica de algumas cidades do interior. Também nós avaliamos muitos imóveis para construtoras. Também temos lá na nossa expertise, a questão de avaliar os projetos das construtoras para que as construtoras apresentem aos bancos, para que possa ter a liberação dos recursos para financiamentos. Grupos educacionais. Para nós, isso daí é um do segmento muito valorizado. Relevante hoje. Relevante. É um mignon hoje. É um mignon. Tá? Porque os grupos educacionais estão comprando aí de norte a sul, de leste a oeste. Sim. Tá? Interessante isso, né? Porque você não tem que só avaliar, por exemplo, o terreno ou imóvel. Muitas das vezes nós também, que é a expertise da CVI, a questão do valuation. Sim. Tá? Investidores, nós temos clientes investidores que recebem uma oferta de um imóvel, de um corretor ou de uma imobiliária, tá? E são clientes cativos nossos. Primeiro, eles não fecham a negociação sem ter o laudo da CVI, daquele imóvel que foi ofertado a ele. Entendi. Tá? Também nós temos a questão de condomínios, tá? Os problemas de patologias construtivas. Eu sempre digo, inclusive esses dias, um condomínio que eu moro, eu indiquei para o nosso síndico, falei, contrate a CVI porque vai dar problema esse assunto.
tá? Então ele já... Como se fosse uma vistoria. É né? uma vistoria, só que ele... Abalizada, a vistoria que você vai... Tá mostrando o problema. Está mostrando o problema. E muitas das vezes o síndico, ele leva aquele assunto para uma assembleia, tá? E os moradores não aprovam, eles querem empurrar com a barriga porque não tem dinheiro em caixa ou no fundo de reserva. Mas se vem aí logicamente, um laudo oficial, modo de dizer, o pessoal respeita mais. Né? Respeita mais. Então, inclusive no nosso condomínio mesmo, teve lá um assunto lá que o síndico agora está executando o serviço em função da sugestão que foi dada do problema que poderia sobrar para ele. Entendi. Entendeu? Agora, Hamilton, tudo na vida tem um valor, tem um preço, né? Como é que é cobrado? Fala em termos de percentagem, que é uma avaliação de 1 milhão, custa X% do 1 milhão, ou é por valores até X, como registro de imóveis, como cartório. Como é que a CVI cobra o serviço? Isso depende muito da complexidade do trabalho, tá? Pode ser que um imóvel de R$1 milhão, a CVI vai cobrar lá, um exemplo... Vai saber isso antes? R$4 mil, um exemplo, tá? Dependendo da complexidade, esse laudo pode sair a 8, tá? Pega um apartamento lá de R$200 mil, ele pode sair por 2.500 o laudo de avaliação. Mas essa complexidade que você falou, o contrato lá, você faz um orçamento antes para ter uma noção, já dão o preço ou realmente dá esse valor e se estiver mais complexo tem uma diferença? Tem essa diferença, isso que eu comentei, depende da complexidade. Tá. Então, tá? tem um valor... Mas todo o cliente recebe antes uma proposta, tá, de trabalho da CVI. Sim. Tá? Vamos dizer que, por exemplo, uma avaliação, agora que recentemente nós fizemos lá na cidade de Salvador, Bahia. Né? Longe, né? Longe. Então, nós tivemos o deslocamento. Então, o nosso profissional é agregado nesse valor, tá? A questão das despesas. Tá. É interessante você falar que você falou, a CVI atende o Brasil todo, né? E esse profissional que vai fazer a avaliação, ele sai daqui, ou é contratado, vocês não contratam nada terceirizado lá? Tem casos que nós contratamos do local, da cidade. Sei. Mas a gente procura não contratar justamente porque você pode ter aquele profissional lá pode ter alguma ligação, de repente é uma avaliação sigilosa. Entendi. E você contrata um profissional lá e, coincidentemente, esse profissional tenha alguma ligação com esse cliente. Então, a gente evita muito isso daí. Hamilton, aqui o mercado imobiliário de Canto a Canto, a nossa preocupação é trazer pessoas como você, como disse no começo da entrevista, mas sempre salientar e reforçar que procurem um profissional sempre, sabe? O comprador, o vendedor... Às vezes até na hora da compra é importante não ter o achômetro, né? Saber se aquilo ali tem. E também essas vistorias todas que você está falando, procurar seguir essa cadeia, porque tem empresas, tem profissionais hoje balizados para fazer todo esse trabalho, né, Milton? Não, e isso daí é muito interessante que você está posicionando, Canto, até mesmo para os corretores que vão estar ouvindo, tá, esse bate-papo, para que eles, tá, tem que ter essa expertise. Eles têm que cada dia mais se especializarem. Sim. Tá? Porque não adianta ser o corretor só para mostrar o imóvel. O corretor tem que ter conhecimento jurídico, tem que ter um conhecimento de arquitetura, tem que ter um conhecimento das patologias construtivas. Né? Tem que ter, né? Como você falou, né? As pessoas têm que saber o que estão fazendo, né? Isso é o importante, né? E procurar, né? Que hoje não tem mais o corretor que sabe fazer tudo, né? Que sabe trabalhar. O generalista, né? O generalista, né? Porque tá uma palavra da moda aí. Mas hoje não tem, cada um no seu quadrado, né? Dentro da sua... Né? E ainda para ficar no seu quadrado, ele tem que se especializar muito, né? Tem que estudar, você vê, você está aí há 30 anos trabalhando. Falando nisso, eu estou no mercado imobiliário há 38, você está há 48, 48 né? anos. Só 10 anos de diferença. Um pouquinho mais velho aí. Mais velho aí. Mas, Hamilton, não sei se eu esqueci alguma coisa, se tem algum recado para dar para os nossos ouvintes, que ficou faltando a gente falar agora.
Tem algum assunto? Não, um recado que eu deixo aqui para todos, tá? Nos ligue, tá? Vai fazer uma visita na CVI, na nossa sede, tá? Caso queira conhecer algum outro detalhamento, que a gente, no bate-papo aqui, que o tempo é reduzido, podemos abrir outras informações, explicar. Tá? As imobiliárias são bem-vindas, não tem número Todas limitado, as imobiliárias são bem-vindas a se associarem ou a participarem de alguns eventos nossos lá. Falando até em evento, a CVI criou um produto que é o que nós chamamos PVI, Pregão de Venda Imediata. Então, é um produto que muitas imobiliárias, por mais que tenham uma carteira boa, recheada de imóveis, sempre tem aquele imóvel que está num bom preço e não se consegue vender. Então, o PVI, em parceria com o leiloeiro Jorge Nogari, tá? Nós estamos aí agora, inclusive dia 28 desse mês de novembro, tá? Nós vamos ter lá um leilão de imóveis. Mas é aberto só às imobiliárias? Não, esse é aberto ao público. E como é que faz para o público entrar? Pode entrar no nosso site que tem lá, inclusive é um leilão a nível nacional, na plataforma da Nogari Leilões. Tá. Bom, esse foi Hamilton de Souza, obrigado pela entrevista. Espero vocês no próximo sábado ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Excelente semana para todos.